Olá, boa noite! Vamos a mais um podcast Seja Ainda Mais Feliz. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, Ricardo Cabral. Ele veio contar um pouco da história dele. Ele é esposo da Isa, uma princesa. Gente, ela é linda, modelo, é sério. Ela vai vir aqui contar a história dela, vocês vão me dar. Daí vocês escrevem aí, ó. Nossa, a Deise tinha razão. Não, a Deise falou pouco, ela é mais. Depois vocês escrevem aí. Pai do Pedro, que vai nascer em janeiro. E de muitos outros, né, cara? Em nome de Jesus. Amém, né? Amém. Empresário. E hoje ele vai contar aqui pra gente como ele se tornou empresário. O que é essa empresa, né, Ricardo? Isso aí. Seja muito bem-vindo, Muito obrigado. Ricardo. Obrigada por ter aceito nosso convite de estar aqui. Obrigado. E aí, me conta, Vamos lá. quem é Ricardo Cabral? Vamos lá. Ricardo Cabral é um empreendedor, um cara que tem grandes ideias, podemos dizer assim, dada por Deus. Sim. Gosto muito de empreender. É um negócio que... É um talento que aflorou dentro de mim. Desde a infância. Uau. Podemos dizer assim, que foi engraçado. Então, conte-nos. Vou te contar um pouquinho. Bem lá no começo, mais ou menos há uns 8 anos de idade, fui criado pela minha avó. Minha avó, Dona Benta. Essa guerreira que... Desde que você nasceu? Sim, a minha mãe é a caçula. E como ela não saiu de casa, ficou... Ela teve o relacionamento com meu pai. Meu pai e ela tiveram um relacionamento de 1 ano. E após, se separaram e cada um seguiu sua vida. Eu fiquei com a avó e não quis sair de perto da avó. A mãe teve, né, um outro relacionamento e continuou sua vida. E eu acabei querendo ficar com a avó. Entendi, ela saiu de casa e você Isso. ficou com a avó. Exato. Por ser a caçula, né, a última a sair de casa. Aham. E eu acabei querendo ficar com a avó. Mas ali foi muito bom porque eu tive uma segunda mãe, né? A avó veio a falecer, hoje está com o Senhor. A avó era uma amada porque ela conseguiu fazer uma plantação incrível porque ela não imaginava que eu ia me formar engenheiro civil. E ela deixou uma plantação de uma forma que conseguisse me ajudar a formar. Isso foi incrível. Mas ali nos 7, 8 anos de idade, eu tive uma experiência bem legal, que atrás da casa da avó tinha uns 3 pés de limão. E minha família, todos eles são empreendedores. Família hoje, graças a Deus, família Cabral em Balneário Camboriú e região, ela tem um legado muito legal, assim, que todos eles vieram do zero. Posso até contar uma pequena história rápida deles, assim, né? Os terrenos aqui antigamente era muito grande. Então, eles, como uma família mais carente, vivia num bairro, né? Não vivia no centro. Mas vinha para o centro para trabalhar. E eles vinham pequeno para casa da mãe trabalhar. E automaticamente, quando eles vinham trabalhar, não tinha o que vender. Então, eles passavam, apanhavam limão, laranja, maçã, o que tinha de frutas ao redor. Às vezes até do mesmo proprietário. Lá no fundo do terreno dele, apanhava limão. E vinha na porta, aqui na praia, e oferecia na porta dele, olha, o senhor quer comprar limão? E vendia o limão para ele. Porque era uma forma que eles tinham para se sustentar, né? E eu vendo tudo isso, um tio meu chegou na casa da avó e pediu, mãe, posso apanhar esses limões aqui porque eu quero levar para o restaurante, para servir para os nossos clientes, aquele limão laranja. Sabe aquele sei. bonitão? Sei. Aí, Galego, né? Galego, esse mesmo. Aí eu escutei aquilo, ele saiu, aí eu peguei um monte de saco, fui lá e detonei o pé. Limpei o pé. Da casa da tua avó. Aí quando ele chegou, não sei se ele vai lembrar, se ele ouviu o podcast, Com certeza vai lembrar, né? tava, sei lá, uns 5 sacos. Eu tinha detonado, pegado até os limãozinhos pequenos, eu limpei o pé. E aí ele olhou para aquilo e falou assim, olha, quando tu tiver um pouquinho maior, tu vai trabalhar com o tio. E eu gravei aquilo. Ele era irmão da tua mãe? É exatamente, irmão da minha mãe e o caçula também, dos homens. A mãe era a caçula da família e ele era o caçula dos homens. O último dos homens também. E aí, beleza. E nisso, eu... E tu colheu os limões tudo pra vender?
pra dar pra ele, porque ele queria usar no restaurante. Ah, entendi. Entendeu? Eu só fiz aquela boa ação. Aham. Eu queria mostrar pra ele que eu sabia fazer alguma coisa. Entendi. E aí, ser prestativo, né? Que hoje é uma das coisas que as crianças têm que aprender, Aham. né? Infelizmente, a gente tá indo numa geração que eles têm que escutar o nosso testemunho, É verdade. porque é muito importante, né? A pessoa ser prestativa, a pessoa ser atenta, né? Tem noção do que está acontecendo, é muito importante. E aí, ali pelos 9 anos, eu morava do outro lado da BR, como se fosse aqui do outro lado. Aham, Né? aham. E eu ia pro colégio, passava pela BR, só que a BR não era como é hoje. Era uma via, uma vai. Então eu tinha que atravessar a BR mesmo. Sabe? Atravessar a BR. E era bem perigoso, assim, um trevo e tal. E aí veio a duplicação da BR-101. E quando veio a duplicação, eles paravam a BR-101 e ficavam umas 3 horas a fila. E fila enorme de carro esperando fazer o dinamite ali no Hotel Plaza. Aham. Para abrir a pista para fazer essas 2 vias que hoje existem. 2 vêm, 2 vai. E aí eu olhei aquilo, por isso que aflorou o empreendedorismo desde cedo. Aham. Eu olhei aquilo assim, meu, que legal. Aí tinha aqueles carrinhos de suco de laranja enorme. Não sei se você lembra disso. Eu suco lembro. de laranja assim, uns carrinhos de laranja com a laranjona assim. E eu olhei aqueles caras vendendo. Aí eu cheguei em casa, a minha avó morava do lado da minha tia Marlene, que a tia Marlene tem a filha Patrícia, que fazia um cachorro-quente que a gente amava. Assim, pronto. Pati, tu vai fazer o cachorro-quente, eu vou vender o cachorro-quente na BR e a gente vai ficar rico. Bonitinho. Com 9 anos de idade. Ai, que bonitinho. Pra mim aquilo era uma maravilha, porque minha avó ganhava um salário mínimo. Eu fico pensando, no dia de hoje, um salário mínimo para manter uma casa, uma criança e ainda ajudava os outros. Fazia pão. Ela fazia pão, fazia broa, fazia cuca, fazia um monte de coisa e dava para os outros, para os vizinhos. Como que se fazia com um salário mínimo? E às vezes eu me lembro, me recordo da gente comer fígado, de comer me fugiu o nome agora. Miúdo de galinha? Não. Linguiça frita com pirão. E a avó fazia aquilo com tanta alegria que eu chegava do colégio e aquilo era uma felicidade de estar comendo aquilo. Nossa. Só que hoje, após esses anos todos, eu vejo que era o que ela podia comprar. Só que ela nunca apresentou para nós que era o que podia comprar. Nunca teve tristeza de estar fazendo aquilo. A gente comia aquilo como se fosse Com alegria, como se fosse festa, né? Sim, hoje nós vamos comer isso, meu Deus, que delícia, sabe? Entendi. E eu me recordo disso como, meu, ato assim, fabuloso. E aí, eu comecei a então vender o cachorro-quente com a Patrícia, o marido dela, o Mário, me levava de moto. Eu tinha uma caixinha de isopor, que era o refrigerante, e outra caixinha com o cachorro-quente. E acredita que lá eu tive a melhor lição da minha vida? Ele te levava de moto e ia equilibrando os Eu dois. ia isso, segurando assim, moto. magrinho, seco, magrinho, ia até o começo da fila. Aí chegava no começo da fila, eu botava uma caixinha no chão, outra caixinha no chão, ficava ali em pezinho, esperando o pessoal sair, porque eu ficava imaginando, não vão ficar dentro do carro, vão sair, vão vir comprar o cachorro-quente de mim aqui. Mas pensa, inocente, né? Eu ali sentado, daqui a pouco, um senhor, me lembro muito bem, essa lição eu nunca mais esqueci na vida. Um senhor chegou pra mim e falou assim, querido, ele viu minha idade, né? Você não quer ver desenho? Eu disse, claro. Então o tio vai te ensinar uma coisa. Quando tu vê esses carrinhos vendendo suco de laranja ou qualquer outro vendedor... Tu vai atrás. Não. Tu nem oferece mais para esse pessoal que ele já passou. Então, ó, tem 5 carros, tu chegou, o carrinho tá aqui, já ofereceu para 3 carros, tu passa na frente dele e vende o teu. Porque quem compra o teu não compra o dele, já gastou dinheiro. Então ele quis dizer o quê? Para quem empreende, o não você já tem, então você tem que buscar o sim, só que não deixa ninguém oferecer primeiro que tu. Tu tem que ser o primeiro, Tem que né, ser o primeiro. Aquilo fez um sentido pra mim. Meu, tu não tem noção. Eu chegava, quando eu via já uns 5 carrinhos de laranja começando a vir, eu já falava, já cutucava o Mário, Mário, para. Eu já descia, já passava na frente deles e vinha vendendo. Eu vendia tudo rapidinho e vinha pra casa. Já assistiu o desenho.
Assistir o desenho. E não, eu mais, né? Chegava no colégio, tinha um recreio. E meus amigos eram tudo filho de pessoas mais afortunadas, podemos dizer assim, que ganhava, sei lá, R$3, na época era muito dinheiro. R$3, R$4, ou até R$5 para o recreio comprar o que quisesse, né? E eu não tinha. Eu ia comer merenda e eu amava a merenda do colégio. Eu comia... Me lembro de comer as merendas, inclusive uma sopa com arroz, que às vezes até eu faço para mim hoje só para dar uma lembradinha. Que legal, memória afetiva. Né? Eu me lembro ainda, nenhum dos meus amigos me acompanhava a comer lá. Porque eles tinham condições de comprar, né? Bom, aí eu comecei a ganhar dinheiro ali e começava a ir com R$15. Eles iam com 5, eu ia com 15. Então pensa, chegava lá, eu comprava todos os tazos, eu comprava lanche para os outros. Então eu já vi o poder do dinheiro que eu poderia adquirir através do meu esforço. Assim, cara, que legal. Não, vamos vender mais cachorro-quente. Paty, faz mais cachorro-quente. E aí, aquilo ali, essa lição, né, desse senhor falar pra mim aquilo, eu nunca mais esqueci. Aquilo ali foi bem importante pra mim por causa da minha carreira, depois como foi ao decorrer, né? Aí veio a questão do tio, da época do tio ali, de me convidar pra trabalhar. Ele tinha um... Mas você vê a importância da gente saber ouvir, né? Muito, muito importante. Uma das coisas que a juventude de hoje... Eles olham na internet e já acham que sabem. E eu... eu te velho, ultrapassado, sabe o que diz. Você vê, eu sempre né? fui amigo dos pais dos meus amigos. E às vezes até era um pouco complicadinho, porque eu trabalhava e os filhos não. Aí eles falavam assim, o Ricardo trabalha, você não trabalha? Aí davam... Aí eu assim, cara, tem que trabalhar, teu pai tá certo. Né? Mas era um meio que eu tinha, né? Ao mesmo tempo de poder ter o meu dinheirinho. É verdade. E aí veio aquela situação do tio, me lembrei, o tio com restaurante lá em Bombinhas. Mano, lá em Bombinhas eu tinha que pegar a Praiana. Hoje tem ainda, acho que a Praiana. Tem, acho que tem. E eu pegava a Praiana, peguei a Praiana um dia e disse, vó, eu vou lá no tio. A mãe também tinha lojas de artigos de praias. Eu também ajudava ela, com 8 anos de idade, 7 anos de idade, eu dormia nas boias. Eu cuidava das boias para ninguém roubar, eu acabava dormindo nas boias. Mas eu gostava de ir na loja. Ela tinha uma loja, inclusive aqui em Balneário Camboriú. E aí, fui lá. Cheguei lá no tio. Tio, vim trabalhar. Sato, veio trabalhar? Tá. O tio vai pagar pra ti um salário mínimo. Eu disse, nossa, muito bom. Tu pensou, agora tô rico mesmo. Tô muito rico, muito rico. Aí eu lembro que eu trabalhei 3 meses. E aí chegou no final, eu consegui comprar a minha bicicleta. Meu. Os meus amigos tinham fechado o ano e no dia 25 por ali eles ganharam as bicicletas. E eu não tinha. Então eles usaram a bicicleta o verão todo. Chegava na aula, no começo das aulas, a bicicleta deles já estava meio usada. E eu trabalhei o verão todo para comprar a minha bicicleta. E minha bicicleta estava novinha. E era então alguns benefícios a gente tinha nesse momento, né? É verdade. E aí eu comprava a melhor, né? Eu comprava o que tinha de melhor de assessoria nas bicicletas, aquelas coisas todas eu comprava. E aí chegavam meus amigos e ficavam babando na minha bicicleta. Assim, cara, mas é trabalhando, né? Não ganhei do pai nem da mãe, mas é trabalhando. Mas todo mundo pode conseguir. E aí aquilo ali foi essas lições que Deus foi me dando aí ao decorrer. E aí com essa vontade de empreender, porque eu comecei a olhar muito meus tios, né? Família veio do zero, também eles tinham histórias assim que não tinham nenhum calçado bom para usar, né? E aí essa vontade veio, fui para o restaurante. No restaurante eu fui copeiro no primeiro momento. Copeiro bota todas as bebidas que o garçom pede e leva para os clientes. Só que eu era tão pequeno que eu não conseguia limpar o balcão por inteiro. Eu limpava metade por um lado. E metade do outro. E tinha que dar a volta. Não dava altura. Que não dava altura. E aí... Ali foi, meu Deus, um aprendizado gigantesco, porque disciplina, horário. Né? Carregar uma caixinha de cerveja para aquelas caixas de cerveja para gelar para o outro dia para o cliente, né?
caixas de refrigerante, água. Ixi, era... Na época, os argentinos vinham muito para Bombinhas. Uhum. Acho que até hoje, né? Até hoje. Mas na época eles era invasão, assim. Uau. Porque o peso para eles era 3-1. Hum. Não, desculpa. O peso era 1 para $1 dólar. E o dólar era para nós 3. Uhum. Então eles dominavam. Eles compravam o que queria. Eles consumiam muito. E o restaurante tinha um movimento muito bom. Uau. E ali eu aprendi a trabalhar. E aí, dali de Copa, fui pro caixa. Do caixa, eu aprendi bastante ali a manusear bastante, assim, eu gostava muito de tecnologia. E aí, sempre estudando, daí eu acabei também querendo fazer cursos de informática. Aí paguei vários cursos de informática, vários. Não queria que ninguém me enganasse. E aí eu acabei fazendo os cursos porque a gente via o mercado de tecnologia sempre avançando. Uhum. Hoje eu já me sinto que eu não estou conseguindo acompanhar. Mas na época eu queria acompanhar, então... É difícil acompanhar. Né? E aí eu fiz esses cursos, foi abrindo bastante a mente. E aí o tio me botou também a entender um pouco da cozinha. Também foi fantástico. Porque aí eu trabalhei de guarda-manger. E o cara que estava me ensinando acabou acontecendo um acidente. E ele ficou afastado. Aí você conseguiu fazer a função dele. Eu tive que ficar na função dele, de guarda-manger. Guarda-manger é o que limpa o peixe, tempera e entrega pro cozinheiro. O cozinheiro... E bota pra frente. Entendi. Guarda-manger, na realidade, é um coração mesmo muito forte da cozinha. Dentro da cozinha, né? E aquilo meio que me deu um panorama por completo de um restaurante, né? Eu podia... Ele limpa e tempera. O guarda-manger, ele limpa, armazena, descongela quando precisa ou quando pega fresco, tempera e manda pro cozinheiro. O cozinheiro Só põe na grelha. Só o que dá o toque final. É bem assim. E aí, trabalhei nesse restaurante com Então tio. tu cozinha bem, hein, cara? Eu gosto também. Gosto, mas não tenho a habilidade que as minhas tias têm, ou que, né, a minha mãe também. Realmente a família, na parte de gastronomia, eu tiro o chapéu, porque eles são bons, são muito né? bons, muito, muito. E seu tio tem esse restaurante ainda? Tem. Tem, que legal. Tem até hoje. Na realidade, eles são muito conhecidos na área, né? Tanto em Itapema quanto aqui, né? O tio Edson, que é esse tio que me deu essa oportunidade, ele começou Porto Belo ele foi para Bombinhas ele foi crescendo, conseguiu adquirir uma propriedade em 4 ilhas, abriu 2 restaurantes ao mesmo tempo, depois ele acabou abrindo um aqui em Balneário, onde eu fui o caixa. Aí ele comprou esse restaurante, ele tinha de sociedade, ele comprou a outra sociedade e está até hoje nesse restaurante aqui em Balneário. Olha! Bastante anos ali. Que é um restaurante muito bonito aqui. Como é que chama? Porto Camarões. Ah, sim, bem famoso. É bem legal. E aí tem o Porto Cabral, que é o flutuante. Que é um restaurante que bem legal. E lá em Itapema tem o tio Jalmi, que é o... Na realidade tem vários restaurantes, né? Tem minhas primas também tem restaurante, um tio outro também tem um lugar de point em Itapema, que é o Cabaque ali. É bem legal. Tem o Cabral Restaurante, assim vai. E aí, nessa pegada aí, eu queria empreender também. Eu olhava para minha mãe, formada em Direito. Única que se formou. E eu ficava olhando para ela assim, mas como é que a minha mãe não tá deslanchando, né? Eu preciso estar com ela. Aí eu tava na cozinha. A minha mãe chegou um dia para mim. Eu na cozinha trabalhando. Não vou me emocionar, mas... Aí ela chegou, filho... Pode emocionar, que a gente se emociona. Filho, a mãe precisa de R$50 para combustível. Aí eu fui lá, peguei um vale, dei para ela. Aí fiquei pensando, poxa, minha mãe é formada em Direito. Em bacharelado em Direito. Não é fácil uma faculdade. O que está acontecendo que ela não está exercendo, né? Ela tinha uma loja de roupa. E a loja de roupa vendia muito fiado. O pessoal não pagava e acaba, né, se apertando. Não é fácil, né? E aí eu peguei, se quer saber? Eu vou investir na minha mãe, vou abrir um escritório de advocacia para ela e quem sabe eu faço direito. Aí eu trabalhava no restaurante até meia-noite. Meia-noite eu pegava uma carona com um cara que era taxista, que ele fazia táxi ali em Bombinhas, mas ele ia muito para a rodoviária buscar pessoas.
E quando ele ia buscar, ele me levava e me deixava lá na loja. Ela tinha em Itapema. Eu encaixotei tudo de madrugada. Vinha no outro dia de manhã, trabalhava. Outro dia à noite, voltava, terminava de encaixotar. Assim eu fiz, acho que uns 10, 12 dias, encaixotando e tirando tudo. E aí eu transformei aquela loja numa imobiliária, num escritório de advocacia. Aí eu, com o escritório quase pronto, ela olhou pra mim e falou assim, filho, vamos botar... Essa história é muito legal. Vamos botar imobiliária também? Assim, como assim, mãe? A gente bota metade advocacia e metade Cabral Imóveis. Legal. Sou bonito. Vamos fazer. Aí, isso lá em 2004. Eu tinha 17 anos. Então eu já estava trabalhando com o tio dos 11 aos 17. Aí, tá bom, fechou. Mandei fazer a placa, advocacia e Cabral Imóveis. Só que eu e ela não sabia nem o que era Cresci. Tinha que ter tinha que ter o curso. Sim, para ser corretor. Para ser corretor de imóveis. Então, pensa, é como se fosse qualquer pessoa abrir um escritório de, sei lá, dizer que é médico e tá ali trabalhando, atuando. Não, botar um jaleco branco. Jaleco branco. Pode vir o primeiro aqui que eu vou atender. Exato. E nisso veio o fiscal. E eu lá trabalhando com cartão no meu nome e tudo, 17 anos. Magro, se eu ficasse de lado, a pessoa não me via mais. Mas eu tava ali na cara e na coragem. E nisso, antes dele chegar, do fiscal vir, eu me lembro de ter feito uma venda. E essa venda me impulsionou. Por quê? Eu fiz a venda, a pessoa veio, me deixou o terreno. 3, 4 dias depois eu acabei arrumando um comprador. E vendi. Ganhei 2.000 de comissão. Na época era muito dinheiro, 2.000. Eu lembro que eu trabalhava a temporada toda, 30 dias mais ou menos, para ganhar 2.000. Numa venda tu ganhou isso? Numa venda, em 3 dias eu ganhei 2.000. Então pensa, para um rapaz que estava com sede ao pote, de olhar aquela situação, assim, meu Deus, o mercado imobiliário é o que eu quero. Tu pensou, é isso que eu quero. É o que eu quero. É exatamente isso. Aí com 17 anos eu tive essa experiência, assim, cara, é isso. Aí fiz o cartão, não sabia ainda o que era Cresci, nada, não tinha nunca batido fiscal, nada ainda. Daí... Foi o fiscal lá. Bateu o fiscal. O fiscal veio como cliente. Oi, tudo bem? Eu gostaria de ver um imóvel. Daí, senhor, senta aqui. O senhor está procurando o quê? Estou procurando... Daqui a pouco ele assim... O senhor tem Cresci? Você tem Cresci? Quem é o corretor responsável aqui? Então, o senhor tem Cresci? É de comer, beber ou de passar no cabelo, moço? Meu Deus. Aí eu olhei pra ele e falei assim, olha, nós não temos. Daí ele assim, como que vocês não têm? Ele deu um tapa na mesa. Bom, quando ele deu um tapa na mesa, as minhas pernas tremeram. Tolerância zero. Mas ele deu um tapa na mesa, tipo assim, vocês... Tipo, ele ficou tão chocado com o que estava acontecendo. Assim, quem que é o Ricardo? Daí sou eu. Daí ele pegou meu cartão, olhou assim, vocês têm noção do que vocês estão fazendo? Isso é uma lei federal. É um órgão federal. É como se vocês... Aí ele deu exemplo. Ele mesmo deu exemplo. É como se vocês botassem um jaleco e começassem a atuar como médico. Aí eu disse, calma, senhor, calma. O que eu preciso fazer? A perna é tremendo. Eu não consigo ficar em pé. Gaguejando. Me lembro do nome dele e hoje eu sou amigo dele. Pedro. Nome do teu filho, né? Nem me toquei, mas é exatamente. O Pedro. Aí, Pedro, tá, tem que ter um corretor de imóveis e tal. Tá bom. Aí... Mãe, seguinte, tem que ter um corretor de imóveis, o fiscal bateu, tá aqui a atuação, ele não vai fechar, mas nos deu 15 dias para trazer um corretor de imóveis para trabalhar aqui dentro. Eu disse, tá bom. Aí eu e a mãe viemos a Balneário Camboriú, a mãe começou, porque eu abri o primeiro escritório de imobiliária lá em Itapema. Ah, tá. Abri lá em Itapema. Sim, no lugar da loja da tua mãe. Exato. Aí a mãe veio aqui e fez amizade aqui com um senhor. E ele disse, não, eu sou corretor de imóveis, eu fico para vocês, eu vou lá com vocês. Foi uma bênção aquilo, porque aquilo nos ajudou naquele momento que tanta gente estava precisando. Ele veio, ficou como corretor responsável da imobiliária e a gente foi correr atrás para entender o que era. Como fazer, o que tinha que ser feito e tal. E nisso a mãe olhou para mim e falou assim, meu filho, eu não quero advogar. Eu disse, sério, mãe? Daí eu olhei...
Tá, mas a mãe não quer advogado, não tem problema. Vamos pro mercado imobiliário, porque eu me apaixonei. Aham. É muito legal. É muito legal. A gente vende um terreno, daqui a pouco vira uma casa, aí daqui a pouco a gente vende a casa, derruba a casa, faz um prédio. Aham. Aí aquilo começou a me chamar muita atenção. Aí assim, que legal isso aqui, um negócio fabuloso. Aí, vamos lá, vamos fazer o Cresci. Aí eu tinha um dinheirinho por causa da temporada que eu trabalhava com o tio. Aham. Aí paguei o Cresci dela e o meu. Só que o meu, além de eu fazer, terminar, eu fiz muito rápido as provas e recebi o diploma muito rápido. Eu tinha 17 anos ainda. E só pode atuar com 18. O que eu tive que fazer? Um amigo meu, que inclusive incorpora hoje lá em Itapema, fiquei sabendo que a gente podia entrar com mandato de segurança em conjunto. E ele também queria o Cresce também. Entrei eu e ele, pegamos um advogado lá, fizemos um mandato de segurança e conseguimos tirar o Cresci, eu e ele. Aí eu tinha o Cresce, a mãe tinha o Cresce, e aí comecei a me apaixonar. Ficou 2004, 2005, 2006. Esse mercado é muito bom. Eu vou evoluir. Vou ser engenheiro civil. Mas Não, pensa, 2004 ou 2014? 2004. Nossa. 17 anos. 2004, 2005, 2006. Me deu vontade de ser engenheiro civil. Só que pensa, vamos voltar ali um pouquinho. A minha avó que me sustentava. Aham. Eu não tinha ganho nenhum, a não ser que eu vendesse ou alugasse. Então, eu tive algumas estratégias. Isso que eu acabei criando para me sobreviver. E uma das estratégias era que eu tinha que trabalhar a temporada inteira, então, para conseguir o dinheiro para pagar matrícula e pagar a faculdade. Porque eu não fiz o ProUni, não fiz uma forma de custear e depois eu pagar a faculdade. Uhum. Eu sempre gostei de tentar me livrar o quanto antes do que tinha para pagar. Então, quem sabe eu trabalho e pago. Eu trabalho e pago. E aí, entrei na faculdade, então, de engenharia porque eu queria evoluir. Aí, cara, essa faculdade, ela é complicada, porque ela é integral. Ela é de dia. E eu tenho que trabalhar de dia. Como é que eu vou fazer isso? E aí? Nossa, eu ia pra faculdade, meio-dia, e voltava às vezes 6 da tarde, 7 da tarde. Como é que eu ia atender um cliente nesse período? O único lugar que eu tinha pra atender cliente era sábado e domingo. E aí eu tinha que me virar nos 30. Enquanto os meus amigos estavam na festa, Tu tava trabalhando. Na temporada... Só pra variar, né? Na temporada, né? Vem a temporada, todo mundo às vezes acaba querendo festar. Eu ficava dentro do escritório, eu morava dentro do escritório. Eu tinha um espaço no escritório atrás, que eu dormia dentro do escritório. E eu avisava todos os guardas, essas eram as estratégias. Eu ia nos guardas de cada estabelecimento que tinha os guardas. Aham. Cara, seguinte, quando tu vê um carro de argentino, tá procurando apartamento ou hotel, tu fala que tem um corretor que tá trabalhando à noite. E ele atende e tem a chave dos apartamentos. Daí, eles batiam lá na imobiliária, eu ia lá, alugava porque era fácil demais à noite. Ele não tinha pra onde ir. Aham, só tinha você. Só tinha eu. Então, eu ia lá, alugava. Às vezes, né, ganha 10%. Aham. Eu não sei como que tá hoje o mercado, 10%, 15%. Então, aquilo ali, meu Deus, eu levantava um recurso, às vezes, para pagar minha faculdade de um semestre. Uau. Mesmo assim, eu tinha que levantar dinheiro para o outro semestre. Uhum. Claro que tinha vezes que eu não conseguia pagar, atrasava. Aí lá ia o Ricardo para os acordos. E aí, trabalhava. Eu tinha que vender no mínimo um apartamento cada verão. No mínimo. Eu ia de moto, às vezes, pra faculdade, que era uma motinha que eu tinha mais pro finalzinho. E antes eu ia de carona. E aí, nesse período de motinha, eu me lembro uma vez que eu vendi um apartamento e eu tava precisando pagar um parcelamento que eu tinha feito. Meu Deus, aquilo foi assim, demais. Porque eu não via luz, eu tava muito perto de fechar as matrículas, sabe? E se eu não pagasse, eu não tinha como fazer a matrícula. Eu lembro que eu atendia cliente, ela queria um apartamento primeiro andar. Uhum. E eu tenho. Aí fui atrás, a construtora era daqui de Balneário. Uhum.
Ela gostou, fez a proposta, por telefone a gente se acertou com a construtora fez o contrato, eu tinha que vir buscar aqui. Porque ela queria já dar assinado, então eu tinha que levar assinado para recolher a assinatura. E eu vim de motinha. Choveu. Eu passei o túnel do Morro do Boi chovendo. Entrei aqui em Balneário Camboriú, estacionei a motinha, fui todo molhado, pegar o contrato. E volta para lá chovendo. Botei o contrato por baixo, tal, e fui chorando daqui para lá, porque por aquilo eu ia fechar a venda que eu ia pagar minha faculdade. Uau. Daí eu fechei a venda, paguei minha faculdade e ingressei novamente, consegui tentar me formar. E engraçado porque eu ia para a faculdade, e para quem me conhece da faculdade, sabe que na faculdade eu aproveitava. Fazia bagunça, era um momento que eu tinha para me desestressar. Né? Eu chegava na faculdade, eu queria brincar um pouco, queria sair um pouco daquela pressão que eu tinha fora. Sim, até porque tu não teve infância, né? E aí as professoras achavam que eu era até talvez um filhinho de papai. Por causa disso, entendeu? Porque eu chegava lá, eu queria me extravertir, queria brincar, queria... E aí elas olhavam pra mim... Na hora do intervalo, tu tá indo pros barzinhos, é isso? Não vou, eu vou trabalhar. E nesse meu sonho de ser engenheiro, em 2006, quando eu entrei na faculdade, eu decidi registrar o nome Cabral na Construção Civil. Só que pensa, para um menino que vendeu cachorro-quente na BR, montar uma construtora e construir do zero é muito difícil. É muito difícil. E às vezes até eu comentava para alguém, aquela pessoa falava assim, isso aí não vai conseguir assim. E aquilo parecia que era gasolina para mim. Quando ela fala, a pessoa fala, não, acho que é gasolina. Eu me lembro de uma professora, vou falar o nome dela, a professora Janete, talvez ela possa assistir também. E ela falava para mim assim, Ricardo, vai ser corretor de imóveis, tu vai ganhar muito mais dinheiro, porque tu quer ser engenheiro. Daí aquilo, parecia que eu parava, eu ficava em pé, às vezes eu chegando assim um pouco atrasado, e ela queria me chamar a atenção porque eu estava chegando um pouquinho atrasado. E aí ela assim, Ricardo, vai ser corretor de imóveis, cara. Quando ela falava aquilo pra mim, é como se fosse botando gasolina dentro de mim. Eu vou me formar. Eu vou conseguir. Pode estar dizendo que eu não vou conseguir. Eu vou conseguir. Vai dar certo. E aí, foi indo que nesse passo aí, no finalzinho, eu tive um grande amigo que pediu emprego lá pra mim, pra ser corretor de imóveis. Na tua imobiliária? Exato. O pai dele, muito querido, passava na frente do meu escritório. Eles têm loja do meu lado, assim. Tinha loja do meu lado. E aí, ele veio pedir um emprego, daí disse, não, claro, entra aqui, vamos trabalhar juntos. Eu cheguei a ter 8 corretores trabalhando pra mim. A Cabral Imóveis se tornou Cabral Imobiliária. E aí, em 2006, eu entrei com o registro e fiz... O que é isso? Aqui também não é. Peraí, só um pouquinho, cara. Tio vai editar, calma. Tá. Vai cortar. Não é o teu telefone, tio? Eu vi a primeira vez. Parece um GPS. O teu não é também, Neisa? Não é aí. Três celulares nós temos. O meu também não. Tá mudo, meu. Onde você tava? Vai lá. Da consultora lá, que daí... Não, da imobiliária tinham 6... Não, daí eu cheguei a ter 8 corretores trabalhando para mim. Uau. Daí, nessa época, o Flávio pediu emprego lá. O pai dele, hoje falecido. Teu amigo? Meu amigo, muito querido. Meu Deus, pessoas assim sensacionais que entraram na minha vida. E aí... Ele é falecido, esse Flávio? O pai dele. Ah, pai. O Flávio, meu amigo até hoje. Graças a Deus, uma benção. Dona Noemi, mãe dele, eles são os meus primeiros investidores e estão comigo até hoje. Na realidade, o que aconteceu? O Flávio veio trabalhar comigo e aí nisso eles tinham uma casa aqui em Balneário e aí veio a situação, Flávio, eu tô me formando em engenheiro civil,
queria começar uma obra. Queria entrar no mercado. Que aí eu registrei Cabral Empreendimentos Imobiliários. Né? Cabral Empreendimentos. Aí, Flávio, me ajuda a achar aí um terreno legal, porque eles tinham bastante contatos, né? Aí vinham olhar um terreno para fazer um germinado, um sobrado. Daí ele pegou assim, cara, quer saber? Vem olhar um terreno aqui. Daí ele me levou na casa deles aqui. Disse, ué, bonita casa, cara. Legal, uma casa tijolo deitado, uma casa bem construída, com piscina, tudo assim. Assim, uau. Ele assim, faz o teu projeto aqui. Eu vou falar com meu pai. Disse, tá bom. Eu, muito corajoso, pensa. Vou fazer o projeto. Aí fiz o projeto, ficou legal, mas ele tinha um terreno virado para uma rua e outro terreno virado para outra rua. E o terreno da outra rua era um pouquinho menos de frente, assim. Não dava para fazer o que eu queria, assim. Ficava uma construção meio apertada no outro lado. Aí eu disse assim, acho que a gente vai ter que juntar um terreno do lado. Olha a ousadia. Nunca tinha construído. Recém-formando. Só conhecedor do mercado. Conhecia bastante, porque uma das coisas que se cumpre até na Bíblia, posso te dizer, mano, é o seguinte. Quando tu começa a ser uma pessoa que muito faz aquilo, Deus aflora o talento em você de uma forma que depois você fica um especialista. E te faz sentar na mesa com reis. Então isso é muito importante para os jovens de hoje. Persevera. Começa a fazer bastante, não desiste. O que eu fazia? Eu visitei muitos prédios. Muitos prédios. Eu batia foto. Eu tinha mais de, na época, 300 e poucos apartamentos que eu tinha batido foto. Então, aquele prédio lá eu conheço. 3 quartos. Eu falava tudo. Debaixo do prédio eu falava, esse aqui é 2 por andar. Aqui é 2 quartos, aqui é 3 quartos. Depois eu já nem precisava mais entrar. Eu já olhava na fachada, eu já sabia como era a configuração mais ou menos por dentro. Porque isso começou a me aflorar, porque eu comecei a visitar muito. Aí depois eu entrei na engenharia, aí pronto, aí melhorou ainda, porque eu entrava num prédio e já sabia, pô, o acabamento desse aqui, cara, que incrível, como é que ele vende, né? E ele vende muito, só que é uma mercadoria que eu sei, como engenheiro, que é um custo mais barato. Né? Aí eu, nessas situações, foi me aflorando. Aí o Flávio assim, cara, vamos conversar com o vizinho. Tá bom, então vamos. Pensa que é muita coragem. Que ousadia, né? Tem que ter ousadia. Não pode desistir. Daí eu fui lá. Não, e outra coisa que tu tá falando aí, tá me vendo aqui, é a importância da gente sonhar grande, né? Claro. A minha mãe sempre me ensinou isso. Ela falava assim, filha, você tem que mirar o sol pra acertar pelo menos uma estrela. Exato. Né? Exato. Então é ousadia e aquela coisa de sonhar grande mesmo. A gente não pode limitar a Deus. Não pode, porque ele é grande, né? Exato. Tem horas que eu vou ser bem honesto. Hoje, graças a Deus, eu tenho minha esposa. Que é tua linha. Eu falo lá em casa e assim também. Que me segura, né? Você é a pipa e ela é a linha, né? Ainda. Tá. Lá em casa eu tenho umas linhas também pra me segurar. Porque o empreendedor, se ele tem coragem, ele faz sem dinheiro, ele dá um jeito. Ele tem sede no pote. E hoje, graças a Deus, eu tenho uma esposa que me dá uns puxão e você, calma, segura aqui. Ali. Isso é importante, Hoje eu vejo quanto é bênção, sabe, a respeito de segurar um pouco. Né? Porque eu tive algumas situações que eu não precisaria passar se eu não fosse tão afoito. Por exemplo, eu tinha 2 terrenos. Quis o terceiro. Aí eu fiz a permuta, né? E aí comecei o prédio, né? Eu poderia ter feito o seguinte, eu poderia ter feito uma torre num terreninho. Vendido ela. Aí comprado outro terreno. Feito outra com os outros 2. Exato. Né? E isso são situações que nós, empreendedor, é algo que a gente passa e a gente aprende muito. Mas daí? Aí tu comprou... Não, permutou. Aí permutei o outro. E aí? E aí comecei a obra. E vou te dizer, foi uma experiência fantástica, porque o que eu fiz? Cheguei pro tio Edson e um outro senhor de Curitiba e praticamente vendi o prédio do zero. Vendi todas as unidades. Metade para ele, metade para o outro. Eu fiquei com algumas unidades e paguei a permuta. Então eu estava vivendo um sonho. Só que
tem uma coisa que a gente tem que aprender. O fio do bigode no mercado imobiliário não existe. Entendi. Você tem que fazer contrato. E aí? Daí a perseverança. Aí vem a perseverança. Daí eu lancei o prédio, não fiz o contrato, só fiz contrato verbalmente com meu tio e o outro contrato com outro senhor ficou para ele vir assinar, ele não vinha. Só que o meu tio na época botou um dinheiro para iniciar a obra e eu aproveitei aquele dinheiro e comecei a obra. E levantei, fiz fundação, gastei uma nota na fundação que hoje é uma fundação que até dá muito mais pavimentos. E aquilo para mim foi algo assim que eu aprendi porque a gente acha que uma palavra dada não tem valor, ela tem que ter valor. O problema é que no mercado imobiliário que a gente vive de hoje, não existe mais o fio do bigode. Foi por isso que eu fiquei de barba. Todo mundo começou a usar a barba por causa do Oscar na época. Antes do Oscar eu já estava de barba, porque eu queria mostrar para as pessoas que eu tinha um fio do bigode. Que infelizmente... Era raridade. Hoje é raridade. Né? E aí entrei no mercado. Mas é assim, ó, é uma ingenuidade até, né? Porque Exato. assim, ó, por mais que a pessoa... Isso não é a questão da gente confiar ou não, ou desconfiar de alguém. Não. É o que meu marido fala, né? O contrato, ele é feito justamente para você não precisar dele. Exato. Porque você vai precisar quando você não fizer. Exato. Né? Exato. Então você faz para não precisar, porque quando tá tudo certinho ali, bonitinho, não dá problema, já viu, né? Perfeito. Quando não faz é que dá. Exatamente. É exatamente isso aí. Então não é nenhuma questão de não confio ou confio, não é isso, né? É para evitar o problema mesmo. Aí a perseverança foi, me formei em engenheiro civil, foi assim, a formação não foi fácil porque pagar a faculdade em si foi difícil. Aí me formei. Lancei o prédio. Que aí o Flávio conseguiu a permuta, eu consegui a permuta ali, lancei o prédio. Aí fiz a venda venda para um senhor de Curitiba. E aí comecei a obra. O senhor de Curitiba não veio. Não veio. Eu fiquei com 8 apartamentos para vender na época. Aí mesmo assim, eu dei-lhe um peitaço. Que as pessoas olhavam para mim assim, de onde é que ele tá tirando dinheiro para tocar a obra? Porque eu trabalhava de corretor de imóveis também. Então eu fazia umas vendas, ganhava umas comissão boa. Injetava na obra. Injetava na obra. Então todo o meu dinheirinho que eu tinha, eu injetava na obra. E assim eu fui me virando. Aí vendi uma unidade, vendi outra e tal. Só que chegou num certo ponto que eu não consegui finalizar. Aí assim, cara, não acredito. Aí comecei a fazer projeto para os outros. Executar obras para os outros. Que eu nem mostro no meu portfólio. Engraçado, né? Engraçado. Porque eu me formei em engenheiro civil para usar para mim. Para que o Cabral Empreendimentos construa. Entendi. Né? E aí comecei a fazer obra para os outros. Meu Deus. Aí fiz uma casa para um, aí fiz até um barracão para o outro. E fui fazendo obras assim. Tem obras que eu fiz que eu nunca bati foto. Engraçado, e a obra tá lá bonita, legal. E aí veio essa situação do prédio ali. Mas deixa eu entender. Tu fazia o projeto ou tu tocava a obra mesmo? Fiz o projeto e tocava a obra, Tocava a obra. terminava. Entendi. Tu tem mão de obra pra isso? Tinha. Hoje eu não quero mais. Ah, não, tá. não é que eu não quero mais. Hoje eu terceirizo Entendi. porque eu vi que o meu segmento de venda é mais forte. Então eu posso vender e contratar uma pessoa que tenha mão de obra. Empreiteiras. É uma empreiteira. Perfeito. Entendi. E eu fiscalizar a qualidade daquilo. Entendi. Né? Eu, como engenheiro, não vai me enganar. Vou saber a qualidade que eu quero, porque eu também já tive funcionário e tal. Então, Mas na época tu tinha funcionários. cheguei a ter 70 funcionários. Tinha 70 funcionários. É uma folha de pagamento alta. E aí, ali eu aprendi muito. Porque eu nunca tive essa quantidade de funcionário, não tinha um pai e uma mãe no mercado. E aí tive que me construir sozinho. E eu falo, você abrir uma mata que nunca ninguém passou, é difícil. Né? Hoje eu já pensei até em abrir uma consultoria a respeito do que eu sei. A respeito, porque tem gente que quer entrar no mercado e não sabe.
Pra não passar os perrengues que você passou, vou colocar assim. Né? É muito melhor tu ter uma pessoa que já passou e falar Já assim, trilhou, ei, vem por aqui, não faz isso, faz aquilo aqui, vem por aqui. Muito melhor. Hoje eu vejo o quanto que é barato uma consultoria. É. Né? Se eu tivesse na época, eu falo, se eu tivesse um cabeça branca comigo, eu acho que hoje eu estaria no 15º prédio. É. O Paulo Vieira tem uma frase que eu acho ótima, que ele fala assim, o que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria, né? Então, é o preço que a gente paga por realmente não conhecer, né? Exato. Não saber. Ou não ir atrás de quem sabe. Daí, Salomão fala isso lá, né? Em Provérbios, que a sabedoria mora na multidão de conselheiros, né? Perfeito. Então, a importância da gente se aconselhar com pessoas nessa sábias. Pegada que eu comecei a me abrir. Eu vi o dono da Localiza falando no Brasil Paralelo, numa entrevista que ele deu, falando que ele adora ouvir as pessoas, que ele adora conselho. Nem que seja para ele falar assim, não, esse aqui eu não vou seguir. Né? Eu vou seguir aquilo que está aqui, mas assim, ele nunca deixa de ouvir. Perfeito. Perfeito. Provérbios fala que o sábio fala pouco. O sábio fala pouco, ele ouve mais. Né? E aí o tolo fala muito. Verdade. Teve situações que hoje eu já faço diferente. Hoje eu tenho um projeto, posso aqui abrir uma situação, eu tenho um projeto que pode ser um grande projeto da minha vida. Mas eu já cuido muito em falar a respeito desse projeto. O sábio fala pouco e o tolo fala muito. É verdade. Né? Então eu comecei a cuidar mais. Desde os projetos que eu tenho, aonde eu quero chegar, aonde eu estou almejando chegar, aonde eu não quero errar mais, eu comecei a me polir, na realidade, a me lapidar. E aí esse prédio, eu comecei a estudar, mais ou menos há 10 anos atrás, a respeito do mercado de multipropriedade. Que é um mercado que lá fora é muito forte. No Brasil não tinha nem lei ainda há 10 anos atrás. A lei veio agora em 2018. E aí o sonho da Cabral Empreendimentos, aquela vontade de ter a construtora, fortaleceu mais. Por quê? Porque eu sou um cara que quando começo uma coisa, eu quero ir até o fim. Isso, minha faculdade foi uma coisa que eu tinha que terminar. Era um ciclo que eu tinha que fechar. E a Cabral Empreendimentos, eu comecei a perceber assim, vai dar jeito. Vai ficar melhor do que a gente imagina. E aí peguei esse prédio, recompramos algumas unidades com investidores. Chamei investidor para dentro. E aí estou transformando esse empreendimento hoje. Praticamente são alguns anos depois. Porque eu lancei em 2012. Esse prédio. E ele fica onde? Aqui em Balneário Camboriú. Ah, tá. Estou transformando esse prédio em um case de multipropriedade. Então, a Cabral Empreendimentos, ela vai vir com um conceito agora completamente novo. Uma história nova, de uma história de superação, de perseverança. Algo que a gente não pode desistir nunca dos nossos sonhos. E ela tem que ficar firme. Você não pode ser como onda que vai e vem. Você tem que acreditar. Eu falo assim, eu não tenho plano B, não. É plano A. Vai firme nele. Vai vir onda contra. Deus vai pegar o barco e vai botar pra frente e vamos pra frente. E aí, nessa pegada toda, redesenhamos o prédio. E tu acredita que só no fazer a leitura novamente do prédio, eu percebi que eu poderia botar um pavimento a mais? Uau. E nessa situação, a gente percebeu que, tem algo aqui que pode ser lapidado. Dá pra botar uma área de lazer, dá pra melhorar. E aí fomos lá e fizemos um projeto novo. Agora ele está nascendo um projeto novo nesse prédio e vai ser entregue como multipropriedade em Balneário Camboriú. 11 anos depois. É. Que legal. Praticamente quase 12 anos depois. É uma perseverança muito grande. Que... E aí a Cabral Empreendimentos ficou fazendo projetos para outros, né? Eu, às vezes, penso, vou bater foto, vou botar lá no site da Cabral Empreendimentos. Esse não vou botar. Vou deixar sem. Na realidade, acho que eu acabo querendo guardar o que Deus me deu e lapidar nos meus projetos e entregar como a marca Cabral os meus projetos. Né? É algo que parece tá aflorado no meu coração, né?
Bacana. E é isso, é a perseverança de empreender. Que top, Cabral. Top. E tem umas histórias bem legais, Eu acho assim, olha, que história inspiradora para quem deseja empreender, Claro. né? Que às vezes não tem coragem. A gente acha que o sucesso é só acertar, ganhar. Mas o sucesso é a soma de muitos fracassos, né? Claro. Esse é que é o ponto. Isso que nos fortalece. Mas é para aqueles que não pararam no meio do caminho, né? A luta só É o que ganha você falou. quem aguenta mais porrada. Exatamente. Não é quem bate mais. É quem aguenta mais. A perseverança, ela leva à excelência, né? Então, se a gente desistir no primeiro tombo, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum, né? Eu conheço alguns empreendedores do mercado imobiliário de Balneário. Eu acabei ficando amigo de grandes E a empresários. imobiliária? Não existe mais? A imobiliária existe. Ah, tá. Tua mãe existe. toca ela? A mãe, eu acabei comprando a parte da mãe. Ah, E aí fiquei com a imobiliária sozinho. Existe a imobiliária, hoje eu tenho ela é completamente online, né? Não tem mais o físico. No mundo de hoje em dia, a Tudo é tecnologia, online. tudo online. Então ficou. Mas voltando ali aos empresários, uma vez eu conversei com um grande empresário da cidade e falei para ele: olha, eu tô passando isso no primeiro prédio. O que você me diz? Ele olhou para mim, cara, ele nem é cristão. Dá graças a Deus que tá se passando o teu primeiro. Porque o teu primeiro vai te fortalecer de uma tal maneira que depois ninguém te derruba. é verdade. Porque tu já passou. Tu aprendeu, né? Agora, se tu passasse no teu quinto prédio, tu nunca mais ia te erguer. E ele me deu exemplo na época de pessoas que aconteceram isso. Que nunca mais conseguiram se erguer. Porque às vezes a pessoa decola, acha que tá tudo bem. E de repente cai. E aí não tem mais o ânimo de querer se levantar. Não, e também não aprendeu, né, isso, né? Como que eu levanto? Não, Porque ela não caiu, né? Além disso, os passivos são grandes. Né? Então, tem muitas coisas. A construção civil ela é muito boa. Ela é muito boa. Ela é um baita de mercado. Hoje, para qualquer pessoa que quer entrar no mercado do imobiliário ou no mercado da construção, hoje tu vê, tem vários formatos, né? Você tem a construção convencional que o cara compra na planta e ganha. Você tem um investidor que pode ser um dos donos da obra e comprar a preço de custo e construir a obra junto com o incorporador, com o construtor. E tem o cara que pode comprar muito bem de alguém que está querendo vender porque está precisando do dinheiro. Então tem várias linhas diferentes no próprio mercado imobiliário. Hoje eu vejo que o mercado imobiliário, aqui na nossa região, ele é fora da curva. Ele é muito pujante. O Brasil pode estar abalado, mas a gente não fica abalado. Sabe, o mercado continua. Então é incrível. O mercado imobiliário ele nos ensina muita coisa. Fantástico. Sensacional, Ricardo. Fantástico mesmo. Obrigada, viu, por vir compartilhar essa história tão inspiradora. O Jordan Peterson, que é um psiquiatra canadense, né? Para mim, ele é um dos gênios, assim, da atualidade, sabe? Ele é fantástico mesmo. Ele fala, né, que toda história, por si só, ela é incrível. Ela é encantadora. Né? Quando a gente tenta inventar, colocar os vieses, essas coisas, daí ela perde o brilho. Mas ela pura, do jeito que é. Exato. Ela é fascinante. Essa é a palavra que ele usa. Verdade, nua e crua. Ela né? é fascinante. Exatamente. É assim a tua história. Inspiradora. Né? Obrigada, viu? O conselho que eu dou é não desistir, né? E nunca. Nunca. É ir pra frente. Fala que pra trás, nem pra pegar impulso, né? Não, assim, vai pra frente. O pra trás, eu concordo que existe um momento de você recuar. Por quê? É igual uma funda. Você vai trazer pra trás, mas quando te soltar, você vai mais longe. Por exemplo, o que eu tô vivendo no prédio é como se fosse dar aquela puxadinha. É verdade. Mas Mas quando pra te te lançar lançar pra frente. Vai lançar pra frente. Aí só Deus sabe o tamanho que pode ficar. Verdade. Né? Aonde eu posso atingir. Eu tenho sede, tu vê, por tudo que eu passei, as pressões, eu tenho sede. A vontade, o ânimo não desistiu ainda. E experiência, a bagagem que você foi adquirindo ao Com longo certeza. do caminho, né? Não é mais um menino, vamos supor. Ou seja, tu estava sendo preparado, né, pra viver isso. Não, eu não contei, né, mas hoje
eu tenho outros projetos, né? Não tenho detalhes aqui para você, mas projetos que eu vejo que eu só consegui adquirir esses projetos Por conta de você ter vivido... por eu ter passado o que eu passei, Sem o dúvida. processo. É claro. Né? Muita gente fala assim, José foi governador do Egito, mas o processo que ele passou para chegar no governador do Egito. É verdade. Quer passar? Né? As pessoas não querem passar o processo. Não, e outra, né, Ricardo? A gente olha para a natureza, né? E Deus está, né, na natureza. E daí, por exemplo, Deus é um Deus de ordem, de processos, isso aí. Então, por exemplo, hoje a gente come uma maçã. Você vai no mercado e come uma maçã. Mas essa maçã não apareceu do nada. Não materializou aqui. Não. Né? Ela era uma semente que foi plantada, Alguém que virou uma regou. árvore. Exato. Essa árvore cresceu e depois deu fruto e veio a maçã. É uma ordem. Exato. Né? Então, Deus é esse Deus de ordem, Exatamente. de processo. Exatamente. E a gente não, né? A gente quer... A gente é imediato. Exatamente, imediatismo. A gente quer acordar e tá lá amassando o café da manhã e isso aí. Bem tocado nesse ponto. Eu falo muito que a geração que nós estamos vivendo é uma geração imediatista. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui a respeito de um irmão meu. Ele tem 17 anos. E eu chamei ele para trabalhar para mim. Aí ele trabalhou um dia. No outro dia, meio que chegou meio ali, tá? No meio da tarde ele olhou para mim e falou assim, eu me demito. Eu disse, meu irmão, mas por quê? Isso é muito difícil, né? Eu vejo assim, uma geração que quer o ganho, mas não quer se esforçar para chegar ali. Mas é que não entendeu essa coisa, né? Que nós entendemos. E também porque eles nasceram num tempo de coisas muito fáceis, assim, Exato. né? Eu quero uma comida, eu pego meu celular, iFood. Pronto, chegou. Exato. Eu quero ir não sei aonde, não sei dirigir, não sabe dirigir. Na minha época, hoje a gente ia a pé. Nossa, eu lembro direitinho quando eu aprendi a andar no centro da cidade. Eu e a minha amiga de infância. Gente do céu, era uma alegria. A gente ia pro centro da cidade, entrava no corredor, saía no outro, saía no calçadão. Entrava no corredor, saía no outro, acho que a gente aprendeu. Exato. Né? E tipo, eles não têm isso. Aí eu quero ir em tal lugar, chama o Uber. Aqui no celular, né? A vida deles é aqui, ó. Exatamente. Chama o Uber, pronto, tá lá. Ele volta. Então, a mente deles foi treinada nisso. Se né? perder o celular, dependendo onde tá, não sabe voltar para casa. Não sabe. Porque não se locomoveu olhando, vendo onde ele tá indo para se locomover depois. Eu lembro quando a gente morava em Manaus, a gente morava num condomínio. E daí no centro do condomínio, sei lá, no centro do lugar lá no condomínio, tinha uma caixa d'água no alto, assim. E aí aquela caixa d'água, criança é terrível, né? Aquela caixa d'água era a minha referência. Então, para ir para minha, porque as casas eram tudo iguais, assim, né? Aí, para ir para minha casa, eu tinha que ir até a caixa d'água, que daí eu só sabia ir para casa da caixa d'água para casa. Só que às vezes eu tava do lado de casa, né? Daí eu ia até a caixa d'água e voltar. Era muito engraçado. Não, criança é de... Mas tu vê, era uma forma que você adquiriu para você se locomover ali. E tu acredita que o que você deu de exemplo, eu uso até hoje. Tipo assim, eu vou numa cidade e chego numa cidade e tô no hotel aqui. E eu vejo um prédio bem alto, mais ou menos a direção que eu tô, eu tento já meio que me configurar. Que se eu estiver em outro lugar e eu achar o prédio, já sei onde tá o hotel. É verdade, é a referência ali, já né? pega uma referência. Mas isso é coisa que nós adquirimos por causa das nossas necessidades. Exatamente. Por isso que eu falo, né? Que todas as coisas cooperam. Tudo o processo, né? Exato. Que está nos preparando para viver o extraordinário. Deixa eu lembrar, só uma coisa que eu tô lembrando aqui. Lembra que eu falei que minha avó plantou e ela me ajudou na faculdade? Lembra? Ela me deixou uma casa de herança lá em Itapema. Quando ela faleceu. Ela falou para todos os filhos, essa casa vai ficar pro Ricardo e pra minha irmã. Tu acredita que essa casa me ajudava? Tu tem uma irmã? Eu tenho uma irmã. Na realidade, tem duas irmãs. E essas duas... tá. Do segundo casamento da tua mãe. Isso. Sou eu, uma irmã, que é o outra primogênito. Irmã e um irmão. Parte de mãe. Tá. Parte de pai, que eu não conheci meu pai. Eu posso dizer que eu tenho de 12 a 13 irmãos. Tá brincando? Sério. Eu não conheço todos. Família grande. Eu não conheço todos. Meus irmãos, a parte de pai, eu não conheço todos. Que legal. Meu pai trabalhou.
que cada filho é prosperidade. Né? Meu pai prosperou muito mais. prosperou. Então, com certeza. E aí minha avó, então, ela deixou aquela casa e aquela casa me ajudava a ter comida na faculdade. Olha só. Me entrava uns R$800 na época. Me ajudava a comer. Incrível. Fantástico. Né? Tinha vez que eu tava lá lanchando, lá o lanche da faculdade. Eu chorava de emocionado que aquele dinheiro tava vindo do aluguel que a minha avó tinha deixado. Tava vindo dela, né? Tava vindo dela. Da semente dela. Que A lindo. avó me ajudou a pagar a faculdade depois dela ter falecido. Uau. E portanto que quando eu me formei, eu fiz questão de levar minha mãe. Eu colei grau eu, minha mãe e a coordenadora do curso. Porque eu não tinha dinheiro para pagar o evento lá. Sim. Aí colei grau numa sala. Foi especial, né? Foi especial. Legal. Mas foi especial para mim porque eu levei minha mãe representando minha avó, minha Sim. mãe em si, aquela essência. E minha mãe fala até hoje. Uau, que foi junto que com alguém. Foi legal. um momento porque tu tem que fazer um juramento, né? Sim. Como engenheiro. E foi isso. Bem legal. Bacana. Fantástico. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada muito obrigado. por vir compartilhar essa história que eu tenho certeza que vai inspirar muitas vidas aqui. Que bênção que seja assim. Eu peço a Deus isso. Que seja algo que ajude a ter perseverança, vontade, coragem, ousadia. Porque eu tive ousadia, tenho alguns cabelinhos brancos aqui. Que Deus te abençoe. Amém. Eu tenho certeza que a vinda do Pedro vai trazer muita prosperidade para a vida de vocês. Vai. E cada um que Deus mandar, mais ainda. Amém. Amém. Né? Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Da próxima vez, por favor, traz a Isa aqui, que a gente... Vamos trazer. Eu quero passar aqui, que eles querem ver a opinião aqui dos nossos ouvintes. Tenho certeza que eles vão falar assim, nossa, Deise, você foi modesta. Vale a pena escutá-la. É. Vale a pena escutá-la E vai a ser Isa bem tem uma legal. história incrível Tem, também, né? tem. Vamos trazer a Isa aqui. Desde a sua faculdade também, arquiteta. Também tem Olha, tá muita vendo? coisa aí. Tá vendo só? Bem legal. Ricardo, obrigada, viu? Obrigado. Que Deus abençoe e até a próxima. Obrigado pelo carinho. Uma boa noite para vocês. Eu vejo vocês até o próximo podcast. Até lá.